Vamos agora atualizar os dados da pandemia aqui em Alagoas. Quem vem com a gente ao vivo é o repórter Neto Mota. Ele traz para a gente os dados da Secretaria de Estado da Saúde de ontem para hoje. Infelizmente, chegamos numa marca grande, né, de casos confirmados, né, Neto? Passamos 200 mil casos desde o início da pandemia. Lembrando que mais de 190 mil se curaram, mas é um número expressivo. E a questão da proximidade aí dos 5 mil óbitos é um número também que requer um pensamento maior, né? A gente repensar essa situação também e como a gente pode colaborar para evitar o crescimento ainda mais desses números. Neto Mota, boa noite mais uma vez. Pois é, Moura, somente nas últimas 24 horas, Alagoas registrou mais 785 novos casos do novo coronavírus, com mais 21 óbitos, sendo 3 deles registrados aqui na capital e 18 nos municípios do interior. Como você bem disse, infelizmente chegamos a mais uma marca triste em relação à Covid-19 aqui em Alagoas, porque de acordo com a tabela atualizada com os números da Covid-19, do início da pandemia para cá, nós já batemos os 200 mil casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado. Seguindo essa tabela, 3.546 pacientes ainda estão em isolamento domiciliar com a Covid-19. O número de pacientes que já finalizaram o período de isolamento e estão recuperados, 190.693. O número de casos em investigação laboratorial, os casos suspeitos, já bateu 17.232. Com esse acréscimo aí de mais 21 óbitos, uma média que já vem sendo registrada nos últimos dias, Alagoas fica prestes a completar bem pertinho dos 5 mil óbitos. São 4.922 até agora, isso de acordo com o boletim epidemiológico da CESAL. Outro número que vem preocupando muito, e estamos prestes ao anúncio de mais um decreto que será regido por esse número, é a ocupação de leitos de UTI aqui em Alagoas. Essa ocupação, em termos gerais do estado, está em 91%. Eu passo para você agora, Moura, enquanto eu acesso os detalhes dessa planilha aqui. Perfeito, Neto. Eu vou só pedir para a gente colocar novamente os dados, esse comparativo de hoje. Olha só, casos confirmados, 200 mil cravados. Chegamos a 200 mil casos. Aí o pessoal diz, Edson, mas você tem que falar das pessoas recuperadas. E a gente fala aqui todos os dias. Desses 200 mil casos, 190.693 se recuperaram. Ou seja, a gente tem um percentual grande de curados e graças a Deus nós temos esse percentual, né? Ainda bem. Mas a gente não pode esquecer desses quase 5 mil alagoanos que perderam essa luta para a Covid. 4.922. Aí soma-se a esses números, né, além do número de óbitos, o número de pessoas que estão se recuperando da Covid em casa e aquelas outras que estão hospitalizadas, que são quase 1.000. A soma chega aos 200 mil casos confirmados. Então é um número realmente emblemático e claro que a gente mostra todos os dias aqui para ressaltar que a Covid continua preocupando e preocupando muito. E como falou o Neto, né, chegamos a 21 óbitos de novo no dia. A gente já tinha baixado semana passada para a média de 17. Desde domingo, são 21 óbitos. Então, possivelmente, nessa próxima semana epidemiológica, que termina no sábado, a gente deve voltar a ter um crescimento no número de óbitos na média semanal. Neto Mota, você falava da ocupação. E aí, como é que está a ocupação? A gente continua nesse patamar preocupante de 90% em média de leitos exclusivos para a Covid de UTI ocupados? Olha, Edson, os estados do Brasil correm contra o tempo na tentativa de abertura de novos leitos de UTI. Aqui em Alagoas, o governador Renan Filho disse que está tentando ainda a abertura de mais alguns, mas por enquanto o atual cenário, de acordo com os dados da CESAL, é o seguinte: são 390 leitos disponíveis para os pacientes da Covid-19 aqui no estado e desses 390, 356 estão ocupados, de acordo com a CESAL, o que dá aí 91% de ocupação. Aqui em Maceió, por exemplo, são 220 leitos, 196 estão ocupados, uma ocupação de 89%. No interior, são 170 espalhados pelos hospitais e desse
números 160 estão ocupados, então, portanto, 94%. Tem também os dados ainda na tabela atualizada dos leitos de UTI disponibilizada pela CESAL, que diz respeito aos hospitais aqui em Alagoas. O Hospital da Mulher, onde a gente fala agora, tem de UTI adulto 74 leitos e 73 deles estão ocupados. Um hospital que, segundo o governo de Alagoas, vem sendo aí referência na luta e no tratamento dos pacientes que entram aqui. Tem também dados do Hospital Metropolitano que mostram que de UTI adultos são 69 e 67 estão ocupados. Números que preocupam, então, se esses hospitais são colocados aí como referência, esses hospitais quase não estão recebendo mais ninguém, Moura. Pois é, e é importante frisar, a gente olha hoje para os números exclusivos de UTI, 390, e diz, o Estado está tentando abrir mais leitos. Mas é importante dizer que até o ano passado, antes da pandemia, o Estado tinha 180 leitos de UTI. 180 leitos de UTI, para todo tipo de caso. Olha quantos leitos de UTI foram abertos e mesmo assim, mesmo com quase 3 vezes mais leitos do que a gente tinha para tudo antes, a gente continua com uma taxa de ocupação altíssima, porque a pandemia exigiu esse esforço maior e alguns estados não conseguiram ainda atender isso. Temos filas de pessoas esperando e muitas morrendo porque não conseguem um leito de UTI, né, Neto? E assim, mesmo com todo esse esforço, os números continuam crescendo. Quer dizer, mesmo com as medidas restritivas, mesmo com os decretos, as pessoas continuam adoecendo. Agora, inclusive, a gente já destacou hoje aqui, essa semana aqui no Cidade, pessoas mais jovens que estão precisando desses leitos de UTI e a gente segue nessa média de 90%. A ocupação de UTI, 91%. De 390, 356 ocupados em todo o estado. Exclusivos para Covid. Os outros leitos para outras doenças também existem, mas esse daqui é exclusivo para Covid. Maceió está com 89%, cerca de 24 leitos só vagos aqui na capital e 10 leitos apenas vagos no interior, 94% de ocupação. Neto, com esses dados e com essa ocupação, a gente vai falar sobre isso depois, mas possivelmente a gente não consegue ver, né, alguma mudança nesse decreto que vai ser anunciado amanhã, né? Pois é, de acordo com o jornalista Ricardo Mota, em um blog no TNH1, as expectativas são somente para prorrogação, porque mais rigidez nesse decreto é o que o governo, pelo menos o governador Renan Filho, diz que não pretende. É aguardar para ver, porque tem corrida por leitos de UTI, corrida também pela vacinação e, infelizmente, ainda corrida para alertar a muita gente que os protocolos sanitários ainda devem ser mantidos, Moura. E muita gente descumprindo, né? E aí isso se reflete também nessa ocupação. A gente estava falando agora dos números gerais da Covid, né? 200 mil casos confirmados, mais de 190, quase 191 mil pessoas se recuperaram, quase 5 mil, infelizmente, faleceram, 910 estão aqui, em leitos em hospitais aqui de Alagoas, seja leitos clínicos, leitos UTI intermediária, leitos com respirador ou leitos de UTI. Então, além desses, mais 3.500 pessoas se recuperando em casa. Então, a pandemia está ainda numa fase muito perigosa aqui. E repito, a gente só vai conseguir sair dessa com a vacinação em massa, com mais vacinas, com mais pessoas imunizadas e com menos pessoas suscetíveis a precisarem exatamente, né, de leitos de UTI, leitos intermediários, leitos clínicos com gravidade por conta da doença. Obrigado, Neto, pelas suas informações ao vivo. Você volta daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre essa questão do decreto, a expectativa, né, para o decreto do governo do estado que deve ser anunciado amanhã.